Dando continuidade, então, à nossa aula de recurso, vamos agora à inexistência de fato impeditivo ou extintivo, tá? Vamos lá. Fato extintivo. O que significa dizer um fato extintivo do direito de recorrer? Para que a pessoa possa recorrer, né, não pode existir nenhum fato impeditivo ou extintivo do meu direito de recorrer. Vamos ver os fatos extintivos. O que é um fato extintivo? Por exemplo, a renúncia do artigo 999. Vamos lá para o 999 e vamos ver o que significa. Tá? 999. Diz o seguinte: a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Ou seja, o que é a renúncia? E aqui é bom que nós separemos, depois eu vou ver a diferença entre renúncia e desistência. A renúncia significa dizer o seguinte: a pessoa abdica do direito, né? Ela abdica do recurso que ainda não foi interposto. Ou seja, ela abdica do direito ao recurso. Ela tem direito a recorrer e ela pode fazer uma petição dizendo, olha, renuncio ao recurso. Tá? Então, ela está renunciando, abdicando ao direito de recorrer, e ela não vai poder recorrer. Isso é muito comum, por exemplo, na jurisdição voluntária, mesmo que o juiz homologa um acordo e as partes têm interesse de levar logo ao registro civil para alterar nome de pessoa ou sei lá qual é a situação. Então, as partes fazem uma petição, principalmente como um acordo, o advogado, né? A gente faz uma petição quando a jurisdição voluntária, uma separação consensual, por exemplo, marido e mulher assinam, não é no extrajudicial, é judicial. Então, marido e mulher assinam para dizer que tem pressa. Então, olha, assinam a petição, o advogado assina dizendo que os dois abdicam, os dois renunciam ao recurso. E com isso, o trânsito em julgado, que tardaria 15 dias para se dar, ele se dá o quanto antes, né? Então, se houver um pedido de renúncia, a parte não vai poder recorrer. Por quê? Porque este é um fato extintivo do meu direito de recorrer. Eu abro mão do recurso que eu tenho direito, certo? Eu abro mão do recurso que eu tenho direito. Esta ideia de fato de extinção do meu direito de recorrer é um ato voluntário de cada parte. Vejam bem, se a parte renuncia ao recurso, como diz o próprio 999, independe da aceitação da parte contrária. Ou seja, é o que se chama um direito potestativo. Eu recorro e a outra parte não tem como se opor. Por quê? Porque, como nós vimos, o recurso é um remédio voluntário. Vai depender única e exclusivamente da própria parte que interpõe o recurso. Portanto, é só a ela que interessa o recurso. Por isso que a renúncia é a abdicação do recurso, independentemente da aceitação da parte contrária. Eu não quero recorrer, tá? Existe um outro fato também impeditivo que é a aquiescência. O que é a aquiescência? Está lá no artigo 1000. Diz o seguinte: a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. O que é aquiescência? Aquecer quer dizer aceitar. Então, quando a parte aceita, concorda com a decisão do juiz, ela fica impedida de recorrer. Por exemplo, o juiz condena o réu a pagar 10 mil reais. O réu deposita os 10 mil reais. Depositou na conta do juízo. Ele não vai poder recorrer. Por quê? Porque o pagamento, quando ele pagou, ele aqueceu, ele aceitou a decisão do juiz. Porque se ele não tivesse aceitado, ele não deveria ter depositado. Porque se ele paga a quantia determinada pela sentença, ele aqueceu, ele aceitou. Então, isto é um ato incompatível com o teu direito de recorrer.
Isso é a aplicação do princípio no processo do venire contra factum próprio. O que é o venire contra factum próprio? É o princípio segundo o qual tu tem duas condutas lícitas. Mas, quando tu analisa estas condutas em sequência, a segunda passa a ser, né, ilícita. Então, se tu paga o que a sentença determinou, é porque tu não tem interesse em recorrer. Então, se tu recorre, tu está praticando um ato contraditório com o teu ato anterior. Há uma contradição. Tá? Por isso, nessa perspectiva, a aquiescência é um fato impeditivo do teu direito de recorrer. Quem aquiesce, quem anui, quem concorda, é porque não quer se insurgir. Tá? Está abrindo mão do direito de insurgir. Certo? Isso é aquiescência. Depois nós temos outro fato impeditivo. Qual é outro fato impeditivo? Outro fato impeditivo é a desistência. A desistência está no artigo 998. Diz lá: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litis consortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recurso extraordinário ou recursos ou especiais repetitivos. Vamos ficar com capa por enquanto. O que acontece? Desistência é quando a parte abdica de um recurso que já foi interposto. Então, a parte faz o recurso, distribui o recurso, paga as custas e depois, por qualquer causa, ela quer desistir do recurso. Só pode desistir quem interpôs. Só pode renunciar quem ainda não interpôs. Tá? E aí vem a pergunta. Bom, da mesma forma que a renúncia, eu posso desistir independentemente da aceitação da parte ou das partes, porque pode haver litisconsórcio contrário. Tá? Aí vem a pergunta, até quando aquele que interpõe o recurso pode desistir? Até quando? Resposta. O próprio STJ já estabeleceu o critério dizendo que a pessoa pode desistir do recurso até o início do julgamento do recurso no tribunal. Então, se já for iniciado o julgamento no tribunal, não pode mais desistir. A renúncia exige um requisito específico, o 105 do Código de Processo Civil, ou seja, para te desistir ou para te renunciar, né, ao recurso, tu precisa ter poderes especiais na procuração, lá no 105. Porque o 105 diz: a procuração geral para o foro outorga por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, ou seja, esses precisam poderes especiais, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se fundação, receber, dar, firmar compromisso, integração, etc. Então, se tu quiser desistir do teu recurso que tu interpôs ou renunciar, a tua procuração precisa ter poderes especiais. Para que essência não. Para que essência não. Outro critério que também inviabiliza a interposição do recurso se dá naquelas hipóteses em que a lei exige o depósito prévio da multa anteriormente fixada. Tá? Imagine o seguinte, os embargos declaratórios. Vamos olhar lá os embargos declaratórios. Tá? Vamos pegar lá o 1026, que vai dizer o seguinte, ó. Aqui. Os embargos não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição dos recursos. Certo? Parágrafo 2º.
quando manifestamente protelatório, os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Na reiteração, parágrafo 3º, na reiteração dos embargos de declaração, esta multa será elevada até 10%. Tá? Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houver sido considerado protelatório. Tá? O que significa dizer isso aqui? Porque no parágrafo 3º, ó, na reiteração dos embargos de declaração manifestamente a multa será elevada a 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso, ficará condicionada ao depósito prévio da multa, a exceção na fazenda pública. Tradução. Então, se o juiz houver fixado pela interposição, por exemplo, do recurso protelatório, no caso dos embargos, no caso do agravo interno, lá no 1021, que também tem regra específica, né? Se for aplicada esta multa recursal, a parte só poderá interpor o recurso, por determinação da lei, uma vez que houver depositado previamente este valor da multa. Porque isso passa a ser um fato impeditivo ao ausência de depósito. Então, a parte terá que depositar, terá que juntar o comprovante no recurso. Porque, claro, quando o julgador analisar, ele vai ver, diz, olha, aqui tem uma fixação de multa. Deixa eu ver no recurso dele se existe a comprovação deste depósito. Se não existe a comprovação do depósito, o tribunal vai dizer, olha, tendo em vista a existência de um fato impeditivo, ou seja, a ausência do depósito prévio da multa, deixo de conhecer o recurso. Ele não vai entrar no mérito, exatamente por inexistir esse comprovante desse depósito prévio. E aí a pessoa pergunta, bom, professor, mas e na apelação? E na apelação? Seu juiz, como é que funciona a apelação? Se vocês olharem lá na apelação, especificamente, no agravo interno, desculpa, apelação não, no agravo interno, olha o 1021. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente impossível ou improcedente em votação unânime, o colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada de 1 a 5% do valor atualizado. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa prevista no parágrafo 4º, exceto aquelas hipóteses que tem ali. Tá? E na apelação? Como é que funciona isso na apelação? Se houver a questão da multa. Na apelação existe regra própria. Existe regra própria. Qual é a regra própria da apelação? A do parágrafo 1º do 85. Tá? A do parágrafo 1º do 85, que diz: são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória, na execução investida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Tá? Então, aqui no parágrafo 1º do 85 tem regra própria. Portanto, a multa só gera fato impeditivo ao direito de recorrer quando a própria lei disser, olha, se não fizer o depósito, perde o direito a recorrer. Não dá para, como é uma norma restritiva, como é uma sanção, ela não pode ser aplicada por extensão. Ela tem que ser interpretada restritivamente naquelas hipóteses em que a lei tecnicamente prevê cada uma das situações. Certo?